Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O equilíbrio gasoso N2O4 se transformando em 2NO2 apresenta a uma dada temperatura constante de equilíbrio, ou seja, Kc igual a 2, tá? Então ele já está nos fornecendo a constante de equilíbrio. Fornecendo a constante de equilíbrio, pessoal, muito provavelmente temos que calcular o quê? O quociente, para verificar se cada situação da reação, como ele vai fornecer alguns valores, vê se bate com a constante de equilíbrio, tá? Para a gente verificar se está em equilíbrio. Então, vamos ver o que está perguntando. Nessa temperatura foram feitas duas misturas diferentes, A e B, cada uma acondicionada em um recipiente fechado, isolado e distinto. As condições iniciais mostram-se na tabela a seguir. Então, temos A e B. Tá vendo que temos a concentração de NO2 e de N2O4? Primeiramente, pessoal, ele vai estar pedindo aí, ó. A. Efetue os cálculos necessários e conclua se a mistura A se encontra ou não em situação de equilíbrio. E B é a mesma coisa, só que a gente vai fazer da mistura B. Então, pessoal, a gente vai fazer o mesmo cálculo para as duas, tá? Primeiro, a gente vai utilizar o quociente. O quociente, pessoal, quando a gente monta a expressão de equilíbrio, é a mesma coisa que a constante de equilíbrio. Então, eu vou utilizar aqui, ó, QC é igual concentração de NO2 elevado ao quadrado. Como é concentração, né? Tá ali, ó, mol por litro, então a gente já pode calcular só o QC, dividido pela concentração de N2O4. Então, a gente vai fazer o cálculo para as duas situações, tá certo, pessoal? E vamos utilizar a mesma fórmula, tá bom? Então, ela já está aqui, vou fazer a substituição dos valores. Então, ó, QC é igual. A concentração de NO2 não é 2 vezes 10 elevado a menos 2? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Só que a gente não pode esquecer que tem que elevar ao quadrado. Então, a gente vai pegar aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá certo? Então, vamos fazer cada passo aí, tá bom? Então, a gente vai pegar e vai fazer o que em relação a isso, pessoal? Até que de uma certa não é tão difícil, tá? Se nós pegarmos 2 vezes 10 elevado a menos 2 e elevar ao quadrado, a gente eleva os dois ao quadrado. Vai ficar como? Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4. Por quê? 2 elevado a 2, 4. 10 elevado a menos 2 elevado a 2, que é 10 vezes 10, né? 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2, a gente soma o expoente, por isso que vai ficar menos 4, tá? Dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4, ó, com 10 elevado a menos 4, vai me dar 1. 4 dividido por 2, o nosso quociente da A me deu 2, ou seja, se encontra em equilíbrio. Então, vou até escrever aqui, ó. Está em equilíbrio. Opa! Ah, está em equilíbrio. Por que ela está em equilíbrio? Porque, ó, o quociente deu 2. E qual que é a nossa constante de concentração? Não é 2? Então, bateu, tá? B. A B a gente vai fazer na situação B, tá certo? Então, vai ficar como aqui, pessoal? QC é igual 2 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 3. Quanto que vai me dar esse quociente aqui, pessoal? A gente vai fazer o quê? Ó? Tá vendo? A base 10, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. Aqui na base 10, não vai ficar exatamente assim, ó. Aqui no outro eu falei, aqui a gente vai fazer 10 ao quadrado, 10 elevado a menos 1 ao quadrado, não é 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1? Isso aqui vai dar quanto?
10. Eu somo os expoentes. Então, menos 1 mais menos 1 vai me dar 10 elevado a menos 2. Beleza? Então, ó, 4 elevado a menos 2 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 3. A gente vai manter a base 10, porque os expoentes são diferentes, tá? Só que aqui vai dar quanto? 4 dividido por 1, 4. Vezes 10 elevado a quanto? Menos 2 menos 3 é a mesma coisa que menos 2 mais 3, certo? Então, vai me dar 10 elevado a 1 positivo. Então, o nosso QC aqui é 40, porque 10 elevado a 1 positivo, né, é 10. 4 vezes 10. Então, aqui, pessoal, na situação B, ela não está, não está em equilíbrio. Certo? Não se encontra. Por quê? Porque deu acima, deu 40, deu maior que a nossa constante de equilíbrio. Ou seja, se ele estivesse perguntando para onde que vai tender essa reação, ela vai ser no sentido indireto, porque ela está maior que a nossa constante de equilíbrio. Então, significa que eu tenho muito produto. O que começa a acontecer? Começa a voltar a reação do produto para o reagente. Beleza? Apesar de ser um exercício, né, da Unesp, tá até tranquilo, né? Então, entenderam em relação a isso? Se tiver alguma dúvida, pessoal, pausa. Você vê que foi um exercício assim, ó, rapidinho, beleza? Então, pausa, coloca aí nos comentários, tá? Que assim que eu visualizar, eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Por ser muito fácil, vamos dizer assim, né, entre aspas, por ser mais fácil, a gente fala, não, alguma coisa está errada, né? Mas não é bem assim. Tá bom, pessoal? Então, se você chegou até aqui também, para engajar o vídeo, coloca a hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. E claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é de extrema importância aqui para o canal. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave alguma série, querem alguma dica, alguma coisa, uma curiosidade, qualquer coisa voltada para o mundo de ciência, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já vou viabilizando para montar os vídeos para vocês, tá bom? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!